Existe uma grande dúvida conforme estamos vivendo essa situação de transição global, onde passamos por todas essas crises e que provavelmente vamos passar por mais nos próximos anos e décadas. E uma das mais assustadoras dúvidas que surge nesse momento é a dúvida de que a democracia seria uma anomalia temporal e geográfica. Porque veja, na história da humanidade, o normal foi sempre o autoritarismo. Em mais de 10 mil anos de civilização humana, o padrão nunca foi a democracia no sentido de pluralidade de ideias, diversidade de opiniões, bem como de transparência e responsabilidade das autoridades para com a população. Não, o normal, infelizmente, foi o autoritarismo. Porque no passado nós tivemos repúblicas ou governos mais participativos, mas todos eles eram compostos apenas por parte da sociedade. Alguma elite econômica, ou elite intelectual, ou elite militar, mas nunca toda a sociedade. O único país genuinamente, de fato, na história moderna antes do século XX, que preencheu no passado todos os requisitos de uma democracia tal como seria hoje, foram os Estados Unidos, a partir da segunda metade do século XIX. É claro que muita gente vai ficar irritada falando que eles não eram uma democracia, que nem hoje seriam uma democracia, porque haviam restrições, etc. Mas entenda que não estou falando que eles foram a democracia perfeita, mas sim que eles foram os primeiros a preencher minimamente todos os requisitos básicos, onde havia uma responsabilidade do Estado para com a população, garantia da liberdade de opinião, direito à propriedade e por aí vai. E de lá para cá, eles construíram isso de forma orgânica e gradual, foram aos poucos aprimorando até chegar nos dias de hoje. É claro que hoje poderíamos até falar que existem outros países mais democráticos e livres do que os Estados Unidos, e é verdade, claro, mas esses países só são democracias recentemente. Democracias liberais se expandiram pelo mundo após a Segunda Guerra Mundial e ainda mais depois da Guerra Fria. E não é à toa, porque, ao que tudo indica, esse sistema democrático liberal é o resultado de uma longa equação que tem uma série de fatores. Ou seja, a democracia não deve ser lida como um governo perfeito, mas como resultado de uma série de fatores anteriores que, se forem bem feitos, darão como resultado a democracia liberal. O primeiro fator é a própria Revolução Industrial. A Revolução Industrial no século XIX, embora tenha começado no século XVIII, ela realmente começa a engrenar, pegar força para valer no século XIX. Ela trouxe uma explosão de tecnologias variadas em um curtíssimo espaço de tempo. Dentre essas tecnologias, uma que ia abrir espaço para a expansão da democracia era a comunicação instantânea a longa distância e para as massas. O fato de autoridades governamentais poderem transmitir informações, notificando a população do que faziam, ou então facilitando a cobrança das autoridades por parte da população em espaços territoriais enormes, que antes levaria dias para saberem o que estava acontecendo em regiões diferentes, foi fundamental para a democracia começar a tornar os contornos que conhecemos hoje. Então, o processo de telecomunicações, que é fruto da Revolução Industrial, foi uma das coisas que tornaram possível a democracia liberal como nós conhecemos hoje. É claro que não é só isso, mas o ponto é: a democracia como conhecemos também pode ser entendida como fruto do contexto mundial pós-Revolução Industrial, onde as tecnologias que vieram permitiram isso, não só porque as tecnologias serviram como ferramentas, mas porque uma série de conhecimentos científicos desmistificaram conceitos que existiam no passado. Seria inviável em uma sociedade como a romana ou a babilônica, ou pelo menos a medieval, uma comunidade democrática no sentido como conhecemos hoje. Não haviam as ferramentas e não havia o conhecimento de mundo e de natureza que temos hoje.
Esses só vieram depois da Revolução Industrial. O segundo fator não é tecnológico, mas é geopolítico. Os Estados Unidos, como eu disse, foram os primeiros que atendiam a todos esses requerimentos básicos mínimos e mantiveram esse sistema democrático funcionando o tempo o suficiente para que as instituições se consolidassem, para que houvesse uma absorção orgânica do sistema democrático na sociedade, para que o modo de vida americano absorvesse a democracia como parte da sua cultura. Podemos até falar que a República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos, onde hoje é a Holanda, foi uma democracia antes dos Estados Unidos. Afinal, ela começou em 1571, mas ela não era de fato uma democracia nos moldes como são as democracias hoje, e nem durou. Acabou em 1795. Outros países tentaram também esse modelo democrático genuinamente liberal e universal, mas fracassaram ou não conseguiram sustentar por muito tempo. Só os Estados Unidos, e o motivo disso é a sua própria geografia. Um dos motivos que o sistema liberal norte-americano pôde crescer de forma estável foi graças à falta de ameaças externas diretas. Desde 1812, ninguém atacou o território dos Estados Unidos. E bom, países que vivem sob ameaças de guerras ou de pressão por parte de forças externas normalmente têm mais dificuldade de desenvolverem sistemas democráticos porque a necessidade de segurança, de sobrevivência, acaba superando outras pautas. Não se trata de um julgamento de mérito, de bom ou mal. Se trata de necessidades e possibilidades. A democracia é um regime ideal, mas nem sempre, aliás, quase nunca vivemos em condições de poder ter o ideal. Enfim, ao norte, o Canadá, um país fraco, pouco povoado. Ao sul, o México, já subjugado e com 2 oceanos a leste e oeste, tornando os Estados Unidos, em um sentido geopolítico, praticamente uma ilha. No máximo, precisavam se preocupar que uma força externa tentasse fechar as suas rotas marítimas, e isso nunca aconteceu, e bem no máximo, porque de qualquer forma, na prática, isso seria inviável. Não havia meios de isolar os Estados Unidos do comércio global. Para isso seria necessário uma marinha absurdamente gigantesca. Não havia e não há até hoje nenhuma nesse tamanho todo. Então, também não há nenhuma ameaça por terra. Então eles puderam tranquilamente desenvolver a sua democracia. O conceito de segurança dos Estados Unidos são absurdamente únicos, porque somente eles têm um conceito de segurança unicamente voltado para a ampliação, para a expansão, a exposição de suas forças no exterior. Toda a sua equação militar estratégica é voltada para aplicações ofensivas, garantir a defesa dos seus interesses em outros lugares do mundo, porque seu território continental está a salvo. Eles não precisam discutir a defesa imediata do seu território. Em resumo, os Estados Unidos são o único país do mundo que pode escolher quais guerras ele vai travar, com quem ele vai travar, quando ele vai travar e a forma com que ele irá travar essa guerra. É uma vantagem única que não existe para nenhum outro país no mundo e nunca existiu na história. E isso se seguiu até 1945. E aqui as coisas começam a mudar, porque a partir daqui chegamos no terceiro fator, da expansão da democracia no mundo pelos Estados Unidos. Porque aqui Washington mudou a sua mentalidade. Agora, eles não estariam mais preocupados em manter o seu sistema democrático apenas, mas em sim exportá-lo. Para eles, um mundo mais democrático e liberal seria mais seguro, porque basicamente os Estados Unidos entendem que a melhor forma de combater o socialismo naquele momento seria criando uma grande rede de mercado global e livre. Porque após a década de 1950, nós vimos uma realidade econômica nunca antes vista na história. Vimos o conceito de globalização verdadeira.
A ideia de que você pode participar de um tipo de cadeia de suprimentos a nível global, conseguindo adquirir algum produto ou vender outro produto em qualquer parte do planeta de forma segura, barata e estável para qualquer outro país. E isso nunca aconteceu antes na história da humanidade. E isso nos trouxe a esse mundo globalizado como conhecemos. É claro que os americanos não fizeram isso porque seriam bonzinhos ou mocinhos do filme, mas sim porque isso foi uma moeda de troca contra os soviéticos. Se você tinha receio de uma expansão socialista no seu país, bastava entrar nesse sistema globalizado de comércio mundial que os Estados Unidos iriam garantir a sua proteção. É como se eles comprassem os amigos, e funcionou. Porque isso gerou riqueza nesses países e levou ao colapso soviético. E não importa o motivo, porque, como resultado, entramos no período de maior geração de riqueza material e imaterial da história da humanidade, criando esse mundo que conhecemos. Nunca tanta riqueza foi criada no mundo em tão pouco tempo. É claro que não de forma igual para todos, é óbvio, mas mesmo os países mais pobres ganharam mais do que jamais ganharam no passado, porque temos que lembrar de como era o mundo antes dessa ordem mundial estabelecida por Washington, como era na ordem mundial eurocêntrica. A nova realidade como conhecemos hoje se deu apenas graças ao final da Segunda Guerra Mundial, quando os norte-americanos, então vitoriosos e com seu polo industrial intacto e com a maior marinha e mais forte do planeta, literalmente desmantelando o antigo sistema imperial europeu, que foi o responsável pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos garantindo então que os oceanos fossem de fato globais e livres para que qualquer um comercializasse com qualquer outro. Porque antes de 1945, antes desse sistema globalizado que muita gente critica hoje em dia, se você estivesse em um país que não tinha petróleo, então você não iria se industrializar, porque você não ia ter energia o suficiente. Ou então teria que usar essa escassez de energia como justificativa para conquistar ou anexar outros países e territórios que tivessem petróleo. Ou, se o país não tivesse produção agrária o suficiente, então o seu país teria uma população minúscula, porque você não iria conseguir gerar calorias o suficiente para aumentar ou manter a sua população. Mas agora, a partir de 1950, a partir da década de 50, a globalização liderada pelos Estados Unidos permitiu que todos os países vendessem os seus excessos de produção e o mundo se tornou um palco de regiões especializadas que comercializaram e trocaram entre si. Então não importa tanto se você gosta ou não dos Estados Unidos, se vocês acham que eles são bons ou ruins, não é essa a questão, porque o fato é que entre 1950 e 2020 criamos riqueza global num nível jamais visto. Nunca a pobreza e a fome caíram tanto como nesse período. Não acabaram, mas caíram como nunca. O que nos levou até a uma série de problemas que também nunca vimos até então. Inchaço nas cidades, gerando megacidades, que são cidades com mais de 5 milhões de pessoas. Obesidade, porque em toda a história da humanidade o problema foi a fome, foi a inanição, mas agora se tornou o excesso, o sobrepeso, o envelhecimento da população, porque dificilmente chegávamos nos 40 anos de idade e agora, em menos de um século, dobramos a expectativa de vida e chegamos aos 80 anos na maior parte dos países desenvolvidos, e mesmo naqueles em desenvolvimento também já estão chegando nisso. Então, inchaço urbano, obesidade, envelhecimento, baixa natalidade e por aí vai. São problemas novos resultantes da solução de problemas antigos, e são problemas, digamos entre aspas, muito melhores do que os problemas velhos que existiam. Mas enfim, os Estados Unidos então desenvolveram a sua democracia porque não foram molestados por forças estrangeiras. Agora passaram a bancar, passaram a ser o grande financiador do desenvolvimento de democracias em países que tradicionalmente não eram democráticos, como França, Alemanha, Japão. Todos esses países sempre estiveram acostumados a regimes autoritários e, de repente, passaram a conseguir atingir padrões de democracia extremamente desenvolvidos.
por causa que os financiadores desse sistema foram os Estados Unidos. Porque diferente dos Estados Unidos, a sua necessidade de segurança militar ou mesmo escassez de recurso eram prioridades para esses povos e não o desenvolvimento democrático. Um sistema que cobrasse líderes, que garantia transparência, que garantisse igualdade em algum nível ou liberdade de expressão não era prioridade para esses países. Porque os seres humanos priorizam necessidades. Se a sua necessidade é sobreviver a algum agressor, ou comer, ou se esquentar no inverno, então você vai deixar outras coisas como liberdade de expressão, tolerância, etc. para depois, porque primeiro você prioriza a sua sobrevivência. Mas agora chegaram os Estados Unidos, ajudando na sua segurança militar, te dando acesso a um mercado global de livre trânsito. Então, a partir de agora, suas antigas necessidades, aos poucos, começaram a ser preenchidas e você começa a buscar finalmente uma melhoria substancial de vida, buscando principalmente esse modelo democrático. É claro que o fator democracia também tem um passo a passo para dar certo, eu já comentei aqui em outro vídeo, mas basicamente consiste em primeiro atingir direitos civis, depois políticos e então direitos sociais. Mas isso é tema para outro vídeo. Porque o que importa então é que os Estados Unidos conseguiram mostrar que esse sistema democrático liberal era efetivo, funcionava. Cobrar políticos, autoridades, funciona. Fazer da vida deles um inferno se eles não atenderem a sua demanda pública, funciona. E você pode fazer isso agora. Porque agora, nesse novo mundo pós-Segunda Guerra, e principalmente depois da Guerra Fria, a população não era mais refém da administração do Estado. Fosse em questão de segurança alimentar, segurança energética ou segurança militar propriamente dito, tinha tudo para dar certo. Até porque criamos essa ideia de que o mundo sempre irá se desenvolver e melhorar num contínuo permanente, mas as coisas mudaram. Gradualmente, os Estados Unidos têm cada vez mais cansado do papel de policiais do mundo, parte porque cada vez mais a população norte-americana não quer se ver envolvida em guerras que não lhe interessam, e parte porque dentro desse papel de policiais mundiais houveram inegáveis abusos. Se por um lado eles garantiram esse crescimento econômico jamais visto, essa garantia da liberdade comercial, essa garantia da integridade territorial, por outro, eles também se envolveram ao mesmo tempo em uma série de atrocidades. Invadiram países soberanos, depuseram regimes ditatoriais porque não eram democráticos, enquanto ao mesmo tempo mantinham apoio a outros regimes ditatoriais. Exportaram armas, desrespeitaram culturas e por aí vai. Eles não foram santos, embora também, nem de longe, foram demônios. Porque, de qualquer forma, claramente, essa ação internacional que por alguns foi vista como benevolente, porque se você perguntar aos poloneses, israelenses ou japoneses, para eles sim, os Estados Unidos têm uma boa imagem. E não adianta criticar, porque do ponto de vista desses países, sim, eles têm razão para achar isso. Mas por outro lado, se você perguntar o mesmo para iraquianos, mexicanos, sírios ou vietnamitas, a imagem será ruim e eles também estarão certos do ponto de vista deles. Essa é uma discussão complicada que aqui não nos interessa, porque nos interessa mesmo é o resultado disso. E o resultado é que os Estados Unidos cansaram dessa exposição mundial. Até porque a pressão e a concorrência vai ficando grande e complexa demais conforme novos polos de poder foram surgindo nos últimos 20 anos. E todos os presidentes americanos, ironicamente, depois do fim da Guerra Fria, têm aos poucos, de forma ainda que tímida, se sentido pressionados a se afastarem de conflitos no exterior. Há uma cobrança forte interna nos Estados Unidos e isso tem sido, ainda que repito, aos poucos, tem sido atendida. E aqui é a questão fundamental do nosso vídeo. Será que as democracias no mundo poderão se sustentar sozinhas? Será que haverá espaço para que os países mantenham regimes democráticos sem com que os Estados Unidos banquem essa rede global de livre mercado? Porque se for o caso,
Se a resposta for não, então estamos dizendo que a democracia foi um regime político, uma anomalia temporal que só existiu de forma genuína durante o período em que os Estados Unidos garantiram a manutenção dela no mundo, e sem eles, então, ela não teria chances. Ao mesmo tempo, ela seria uma anomalia geográfica, porque só poderia acontecer de forma plena em países relativamente isolados de grandes conflitos e pressões externas, ao mesmo tempo que teriam recursos naturais o suficiente para manter o seu sistema econômico interno. Então, se este for o caso, se a democracia só for possível graças aos Estados Unidos e não puder ser sustentada pelos países sozinhos, então isso é preocupante, porque os Estados Unidos estão em um processo de retração geopolítica. Eles não estão em decadência, veja bem, mas estão em um processo de retração. Irão limitar as suas ações no exterior nas próximas décadas. E isso vai fazer com que esse processo de globalização que garantiu o livre mercado mundial acabe. Então cada região e país terá que se virar por si só. E esse é o mundo que estamos indo. Mas há ainda um outro problema, que talvez seja mais grave, e aqui eu vou deixar claro que eu estou saindo da discussão geopolítica e entrando no campo da política, que eu particularmente não gosto muito de entrar, mas que se faz necessário dadas as circunstâncias, que é o fato de que os próprios Estados Unidos começam a ter a sua democracia abalada, porque grupos políticos frequentemente têm pressionado pela marginalização da liberdade de expressão, não só lá, mas também no Canadá, Europa e por aí vai, inclusive aqui no Brasil. É notório a ascensão do autoritarismo no Ocidente, principalmente pautados em dois segmentos, o identitarismo e o ambientalismo. Uma década atrás, seria impensável que países como Canadá, Holanda ou Inglaterra tomassem medidas repressoras e punitivas por motivos banais, como prisão por postagem na internet que causaram ansiedade em internautas, ou leis que obrigam a utilização de pronome neutro sob punição de multas e demissões de universidades, ou até mesmo o banimento e punição com multa para pessoas que comam carne vermelha. Ou então, o banimento sumário de redes sociais de opositores políticos pela mesma autoridade que se diz vítima e que investiga e julga, como vemos nos Estados Unidos e principalmente no Brasil. São sinais preocupantes. Esquemas de manipulação de mercado visando influenciar eleições para favorecer políticos, como a corretora FTX, que é financiada pelos maiores fundos de investimento do planeta, que canalizou centenas de milhões de dólares para candidatos democratas e para o próprio Biden, ou então as Big Techs associadas com grandes grupos midiáticos que utilizam toda a sua estrutura tecnológica e financeira para manipular a opinião pública, para silenciar opositores e interferir nas eleições. São sinais muito preocupantes que estamos vendo nos Estados Unidos e muito mais aqui no Brasil. Há indícios muito perigosos de que talvez a década de 2010 tenha sido a última década com democracia livre no mundo. Porque a partir de 2020 o que estamos vendo é numa velocidade muito grande a corrosão dos sistemas democráticos, principalmente nos Estados Unidos. Mas enfim, com sorte, eu vou estar errado. Obrigado a todos, espero que tenham gostado, e um mega hiper especial obrigado aos membros do clube do canal que têm ajudado para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. Abraços e até a próxima.